Shalom, shalom, eu sou a pastora Viviane, eu vou dar início a mais um programa Compreensão Profética, conhecendo o tempo e as estações de Deus, debaixo dessa unção de Issacar, dessa tribo estrategista poderosa, né? Essa tribo que tinha esse conhecimento desse ciclo profético e tinha todo o planejamento e as estratégias para esse mover, para esse avanço do reino. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos no mês de Iyar, aleluias, no mês Ziv, no mês onde o sábio vai ser levantado, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E esse mês ele carrega códigos poderosos para nossas vidas. Nós estamos no Rosh Kodesh, nesse momento em que está virando o mês, aleluias, o mês bíblico. E aqui no livro de 1 Reis 6, chama atenção para esse mês dizendo: e sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv. Este é o mês segundo, depois de Nissan, aleluias, começou a edificar a casa do Senhor. E lá, no versículo 37, ele diz assim: louvado seja o nome do Senhor, aleluias. No ano 4º se pôs os fundamentos da casa do Senhor no mês Ziv. E isso é muito forte, porque ele nos chama a dizer que esse é um período onde nós separamos para edificar e para fundamentar. Ou seja, é um mês onde nós estamos colocando uma estrutura. É a palavra do Senhor. É um tempo de treinamento, de habilitação, de capacitação. E juntando com a contagem do homem, que simboliza o refinamento da alma e do caráter, dos atributos que Deus tem para nossas vidas por meio da benevolência, do amor, né, da disciplina, da bondade. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor vai nos dando sabedoria para contar os nossos dias de glória em glória. Nós saímos do mês de Nissan, um mês da Páscoa, onde nós rompemos com o cativeiro e com toda a tirania, com tudo aquilo que nos prendia no Egito. Nós atravessamos o Mar Vermelho e agora nós começamos a caminhar em direção em direção ao Pentecoste, ao Monte Sinai. Então nós estamos atravessando esse momento, esse deserto. E nesse período dessa travessia, dessa jornada espiritual, o Senhor, ele vem se revelando a nós, porque o Senhor nos leva ao deserto para revelar o que está dentro do nosso coração. E ele vai se revelando a nós como Jeová Rafá, o Deus que cura. Eu sou o Deus que te sara, que te cura de todas as enfermidades. Aleluias! Ali ele vai removendo toda amargura nas águas de Mara, né? Ele vai removendo toda amargura, ele vai trazendo uma cura interior e vai te fazendo caminhar e encontrar as fontes no deserto, as palmeiras, 70 palmeiras, as 12 fontes. Aleluias! No oásis, Deus prepara um oásis para nós, para tratar a nossa vida, tratar a nossa alma, tratar o nosso caráter, nos batizar com o fogo da presença. Ali ele se revela como Jeová Jireh, o Deus da provisão, trazendo maná, trazendo cordonizes, nos dando condições de caminhar com ele, nos dando leis, nos entregando princípios de como devemos caminhar todos os dias, como nós devemos nos apresentar no Shabat,
Deus é lindo, Deus é poderoso, Ele vai trazendo as tuas ordenanças, as tuas mitzvot, vai nos ensinando passo a passo caminhar. Não apenas isso, se você for ver o paralelo do Novo Testamento, você vê Jesus, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E a partir daí, Ele tratou cada um dos seus discípulos. Ele foi ao encontro de cada um deles, no caminho de Emaús. Ele tratou os seus discípulos de todas as feridas, de todas as chagas, de todas as dores, aquelas memórias doloridas, aqueles registros dos traumas que eles carregavam dentro dele foram removidos. E Jesus falou assim para eles: vá até Jerusalém, porque nós iremos nos encontrar. Então existe um momento de um encontro marcado no dia de Pentecoste, e nós temos que caminhar e permitir ser tratado e buscar revelação, porque o mês de Ar é o mês de Issacar, dessa tribo linda, dessa tribo que se apresenta com revelação de Deus. E nós temos que entender que esse é um mês onde nós buscamos ao Senhor com profundidade. É um mês onde nós separamos um tempo para buscar a presença, para buscar revelação, para buscar sabedoria, para buscar entendimento. Nós estamos na estação de primavera, desde a Páscoa. Na Páscoa tem a colheita da cevada, mas no Pentecostes tem a colheita do trigo. E quando você for vendo nesse mês de Ar, o Senhor nos faz enxergar os brotos, as primeiras florezinhas. Os brotos é o anúncio da grande colheita que nós vamos ter em Tabernáculo. Mas a partir da Páscoa já começa a vir colheita. Colheita de cevada, colheita de trigo. E vem o anúncio do que completa os 7 frutos de Israel, de tâmara, de oliveira, que é azeitona, de uva, aleluias, de figo, aleluias, de tudo aquilo que Deus separou para nós, os 7 frutos de Jerusalém. Então Deus, Ele vai nos trazendo para um momento tão especial onde nós vamos contemplar. Agora está no tempo de contemplar os campos brancos, porque a colheita em Pentecostes será linda, o derramar do Espírito, a entrega da Torá, da palavra, a entrega dos mandamentos, ou contemplar o som da glória. Então, nesse mês de Ar, neste mês de Ziv, é o mês de buscar esse resplendor. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem descendo sobre ti. O nome Iá, que é o acrônimo que diz assim: eu sou o Deus que te sara. E o Deus que te sara está saciado à luz dessa revelação, haja luz, a luz criativa operando dentro de nossas vidas, trazendo essa revelação aumentada. Aleluias! E nesse período nós guerreamos contra toda escuridão e entramos nessa luz da glória de Deus. Então, nesse período, nós buscamos nas madrugadas a presença, a luz da revelação de Deus. E louvado seja o nome do Senhor, porque é um tempo de caminhar, de avançar passo a passo. É de glória em glória, sentindo o pulsar do coração de Deus, sendo impulsionado nesse movimento. Louvado seja o nome do Senhor, avançando nesse novo relacionamento com Deus. Deus se apresentando a ti, a dimensão da mente de Deus. Deus acendendo a chama no teu interior, ativando as tuas partes cognitivas. Aleluia! E você
se aprofundando nessa aliança com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria que você recebesse logo desse momento o som, porque para cada mês há um som, e o som do mês de mês de Ziv é o som Vav, a letra flamejante Vav, o número 6, ministro do Eterno, que significa estaca da tenda. Aleluias! O desenho é o homem contemplando o céu e recebendo revelação. Essa é a imagem que Deus traz para nossas vidas. A luz primitiva, a luz criativa, o dom remidor de Deus. Aleluias! E cada mês há um som, em cada mês há uma veste, e por meio do som de Vav, a voz transmite poder, conhecimento e profundidade. O Vav é a união entre o céu e a terra. É um homem de pé, coroado com fogo vivo, a chama viva do Espírito Santo, trazendo revelação, trazendo luz, trazendo fogo puro do alto da cabeça, trazendo os segredos, mistérios de Deus. Aleluias, a mente de Deus. O som, aleluia, de Vav nos posiciona de pé diante do Senhor, não com arrogância, não, mas de pé, contemplando, aleluias, contemplando e recebendo clareza, revelação do Eterno. O som de Vav, ele vai penetrando na estrutura do homem, trazendo a coluna vertebral, aleluias, fundamentando, fortalecendo, dando estrutura de poder, a luz penetrando em cada vértebra, aleluia, chegando na tua medula, aleluias, operando na tua genética espiritual, trazendo esse DNA do reino, aleluias. O Vav, ele simboliza as colunas do tabernáculo e os ganchos que o Vav, né, de prata. E a prata significa rendição, em adoração, entrega, conexão, conectando uma tábua com a outra tábua por meio do Vav. Aleluias, aleluias, aleluias. A estaca da vitória, de Camaraçubra, Nerraias. Deus, ele é lindo e ele nos chama para esse tempo que nós precisamos entender que Deus quer nos transmitir o seu conhecimento. Deus quer fazer essa conexão, céu e terra. Aleluias. Deus quer te encher com fogo do Espírito, te entregando autoridade, fazer você crescer em revelação. A terra, ela era sem forma, ela era vazia. Mas quando o poder criativo de Deus declarou, haja luz, rompeu com as trevas, com o vazio, com o nada. Aleluias. A voz de Deus liberou a luz para todas as direções. O poder da luz, da glória, da criação, da regeneração. Esse é um tempo onde nós iremos estar cada vez mais crescendo na glória, na luz de Deus. Quando Moisés, ele enxergou aquela sarça ardente, e a glória de Deus, ela se manifesta como fogo, e ao redor do Senhor tem os serafins, que são seres de fogo. Quando Moisés contemplou aquela sarça ardente, ele foi em direção àquele fogo, o fogo da presença, o fogo da glória. E assim também Deus está lhe chamando para um encontro poderoso, onde você vai tirar a sandália dos teus pés e vai ouvir da parte de Deus, porque Deus mesmo vai curar com profundidade o teu ser e vai te dar o comando para você operar segundo a vontade dele. É a ordem de Deus operando, trazendo fim a todos os caos e alinhando todas as coisas, colocando tudo em seu devido lugar. As realidades dos céus sendo imprimidas na terra. É a mente de Deus sendo transmitida para a mente do homem. Aleluias, aleluias, aleluias. Santo, santo, santo é o teu nome. Se você for observar em Atos, aleluias, ocorreu um fenômeno do sopro, do vento forte, do vento intenso,
do vento veloz, o Ruach Kadosh, o sopro divino, rodeando toda a casa, enchendo tudo. E eles viram faísca de fogo, as línguas flamejantes, aleluias. O vento liberou essas faíscas, projetando partículas de glória, a luz de Deus, o fogo de Deus sobre cada pessoa que estava naquele lugar. E essa luz, esse poder criativo que vem carregado de revelação, invadiu a escuridão e conectou o céu e terra através do homem. E os mistérios de Deus foram depositados. A mente de Deus foi trazida. Cada letra flamejante que pairava e tocava trazia ministrações do eterno, traziam códigos celestiais, traziam RNA, o DNA do reino, traziam uma estrutura de poder, aleluias, o caráter, as virtudes, a chama da paixão. E nesse período é tão interessante porque a tribo do mês, Issacar, o símbolo do mês de Issacar, é um jumento de ossos fortes, que aguenta peso, mas um jumento que deita no meio das ovelhas e descansa na presença, mas está pronto para servir em obediência e carregar o peso, mesmo carregando o peso com alegria da presença do Senhor. E o Senhor vai nos mover, nos enchendo de amor e compaixão. Ele vai depositar em nós a sua própria vida, coroado de glória e poder. E em Pentecoste, nós iremos receber a coroação do Espírito. Aleluias! A palavra do Senhor diz: estende as estacas da tua tenda, firme as cordas. Para estender a tenda, nós precisamos de revelação. Deus tem nos chamado para comer o pão dos poderosos, porque no mês de Ziv, Ele libera o maná, o pão dos poderosos. Caminhar com entendimento ao lado de Jesus, 40 dias após a ressurreição, entrando nessa escola do sobrenatural, recebendo um novo comissionamento, repartindo o pão dos poderosos, vivendo curas, milagres, maravilhas, liberações, provisão, multiplicação. Nós precisamos, neste mês de Ziv, neste mês de Iyar, neste mês onde nós resplandecemos, nós precisamos receber essa postura profética, nos manter de pé, olhando para o alto, nos conectando e entendendo o tempo e as estações para trabalhar as nações com firmeza do Pai em nós, com a sabedoria dos anciões de dias. Deus irá levantar com a unção mestral. Deus irá levantar profetas mestrais, profeta mestral, que irá ministrar com a revelação do céu. Deus irá nesse tempo estabelecer um fundamento justo. Aleluias. Oh, aleluias. Que você possa se apresentar ao Senhor, né? Porque a terra era sem forma e vazia. Primeiro Deus forma, depois Deus enche. Você não vai se apresentar de forma deformada, porque Deus está tirando as tuas deformidades. Deus está imprimindo o seu caráter. E você vai se apresentar curada, porque você vai ter um encontro com Jeová Rafa, o Deus que te cura de todas as enfermidades. Você não vai se apresentar vazia.
debaixo de uma unção de apostasia, de isolamento ou de orfandade. Porque o Senhor vai encher com a presença do Espírito e Ele vai iluminar toda a tua mente. Aleluias, aleluias. Todo o sistema das trevas, da escuridão vai cair por terra, porque em Iá, Deus entrega a nossa verdadeira identidade. Ele nos leva ao deserto para nos mostrar o que está em nosso coração, mas não apenas para mostrar, mas para tratar. E nós passamos pelo fogo refinador. Somos refinados como ouro e prata, tratados. Aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os dons de Deus são irrevogáveis. Aleluias. E Deus nos dá essa unção poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um tempo onde chaves do reino é liberado. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Que você possa fluir nesse crescimento, nessa maturidade. Que você possa verdadeiramente experimentar não mais águas amargas, não mais amargura, mas a cura divina. Que você possa receber essa aliança, aleluias, no nome do Senhor Jesus. Que você possa desfrutar do manancial no deserto, do refrigério. E você possa também desfrutar desse maná de provisão, de revelação. E a Jeová Jireh, aleluias, aleluias. Mas você pode observar que nesse período você precisa vencer toda murmuração diante das provações, todo nível de rebeldia, toda estrutura de incredulidade tem que cair por terra na tua vida. Você precisa vigiar e não murmurar. O Senhor se apresenta como um Deus de vitória nas guerras, entregando o louvor e a adoração e a revelação. Nesse período você conhece Jeová Nissi, a nossa bandeira. Aleluias! É um mês de revelação para receber mistérios do reino. É um mês onde nós ativamos os vigias com revelações proféticas. Aleluias! Deus irá dar uma bênção extra para aqueles que se dispuserem com o coração para buscá-lo. Buscar a revelação e os segredos de aliança. Aleluias! É nesse período que Deus também entrega uma equipe de liderança, de delegação. Moisés ali, ele estava sobrecarregado de estar ensinando o povo aqui e ali. E o genro dele, o Jetro, chega para ele e fala assim: não é dessa forma que você vai trabalhar, mas você vai levantar líderes, você vai treinar, você vai habilitar, você vai capacitá-los acerca do reino, acerca das leis, para que aquilo que eles puderem operar, tratar o povo, os chefes das tribos, eles vão tratar. E para você só vai ser aquelas coisas mais difíceis, aqueles que eles não têm como tratar. Então ele recebeu essa estratégia de cuidar da liderança, foi nesse período. Então esse é um mês poderoso, onde nós recebemos uma intervenção do Senhor com estratégia, onde nós rompemos os obstáculos e vencemos todo medo e avançamos na edificação do templo com sabedoria, com fundamento. Aleluias, aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Então, nesse período de ar, mês da consciência, que está associado com o processo de pensamentos e emoções, aleluias, é nesse período que nós removemos toda aquela
todas aquelas emoções carregadas, negativas, elas são removidas, para que nós venhamos viver as expectativas pelo Espírito Santo. Deus vai purificando a nossa mente, o consciente, o inconsciente, o subconsciente. Deus vai purificando em nome do Senhor Jesus. Ele vai alinhando as janelas da alma vão sendo purificadas, os nossos sentidos espirituais, nossa visão, a nossa audição, paladar, tato, contato, percepção, motivação, autoestima. Aleluias! Deus vai tratando, passando por todos os labirintos do nosso ser, nos alinhando, colocando um prumo, que você não venha ser um pêndulo, uma hora tá lá, outra hora tá cá, mas você venha ser equilibrado no Senhor. Aleluias! Nesse período onde nós buscamos o Senhor, nós recebemos o conselho espiritual. Aleluias! Porque nós ouvimos a voz de Deus. Esse é um período da tribo de Issacar. Issacar, ele tinha esse conhecimento do tempo das estações. Ele tinha essa intimidade de ouvir a voz de Deus. E ele buscava em Deus a revelação. Ele não buscava em outras pessoas ou nas circunstâncias as revelações. As revelações tinham que vir diretamente de Deus. E por causa disso ele era protegido de falsa profecia, de todo espírito de adivinhação, porque o que você recebe de Deus é puro, é santo, é verdadeiro, não tem variação, é do Senhor, e Deus quer te entregar um fogo inteligente, um fogo puro, os 7 espíritos de Deus, ativando a tua parte cognitiva e recebendo a revelação do alto. Aleluias! Não podemos aceitar o falso, mas nós temos que buscar na fonte que é Deus, mesmo para lidar com a alma. Aleluias! Quando nós passamos pelo processo de refinamento da alma, nossa alma está alinhada para o ano inteiro. Aleluias! No ano que não haverá desequilíbrios, nem abatimentos emocionais, porque o seu coração, você apresentou o seu coração e Deus removeu, e Deus curou. Aleluias, aleluias, você recebeu uma mente de Cristo, aleluias, aleluias, você passou pelo processo de refinamento e essas emoções bagunçadas, elas foram alinhadas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias, aleluias, aleluias. A tribo de Issacar é fruto de oração da sua mãe. Issacar é a junção de 2 palavras, Nasa, que significa levantar, erguer, carregar, tomar. Sacar, soldo, salário, pagamento, recompensa, pedágio, taxa, imposto. E a sua mãe Lia deu o nome firmado na recompensa do Senhor pelo seu sacrifício. E Issacar, ele foi o 5º filho. O número 5 simboliza a graça. Aleluias, aleluias. E a tribo de Issacar, ela tem essa figura do jumento que carrega a carga. É uma tribo de intercessão e serviço, que precisa da revelação e do descanso em Deus. Aleluias! A tribo de Issacar fazia parte do estandarte de Judá, sendo a conexão entre a tribo de Judá e a Zebulon. Então, Issacar faz parte do movimento de avanço. Judá, Issacar e Zebulon. Judá vai na frente, a adoração. Issacar vai trazendo a estratégia, a revelação. E Zebulon são os empresários, né? A parte financeira, os diplomatas, a parte de diplomacia. Mas quem junta a adoração e a diplomacia é Issacar, que traz a conexão para esse movimento de avanço. Aleluias, aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A tribo de Issacar conhecia as transições
e as mudanças do que deveria ser feito e recebia sabedoria por meio da palavra, do estudo. Então, a tribo de Issacar tinha um símbolo também do sol e da lua, bem como do jumento. É uma tribo de liderança. Está na estola sacerdotal com a pedra de topázio amarelo. Aleluias. Que a sabedoria do Senhor esteja sobre tua vida e que você possa caminhar alinhado com o coração do Pai. Que você seja treinado pelo Espírito Santo e possa provocar impacto na terra. Que você tenha disposição para entrar no reino, para acessar os portais e as dimensões sobrenaturais. E que você entenda que é necessário rasgar o natural, rasgar o velho homem, a natureza terrena, carnal, em nome do Senhor Jesus. Para você entrar nesse movimento do Espírito, você precisa do entendimento, você precisa remover os argumentos, a força do braço, remover a passividade, toda vontade contaminada, todo nível de justiça própria, querendo operar. Você tem que remover todos esses fermentos na alma. Aleluias. Para buscar entender as coisas do Espírito, porque a mente natural, ela não capta as coisas espirituais. Aleluias. Por isso, rasgue o véu, rasgue as estruturas. Aleluias. Rompa com as fortalezas. Aleluias. Crucifique a sua carne. Decida crucificar as suas vontades, as inclinações e as motivações erradas. Você não foi chamado para ser guiado pela carne, mas você foi chamado para ser guiado pelo Espírito. Decida se mover no Espírito Santo, entrando nos portais do reino de Deus, andando no Espírito e permitindo o governo do Espírito. Em nome de Jesus, seja conduzido pelo processo. Aleluias. Passe por esse processo. Deixe o Espírito Santo trabalhar e te moldar. Mas permaneça firmado na palavra, prevaleça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias, que o Espírito do Senhor venha estar trazendo sobre você os frutos do Espírito, para que você possa vencer com todo o ataque do espírito da época, que vem trazendo uma ação justiceiro, vingativo. Nós precisamos crucificar todas essas coisas e remover todo o véu do silêncio, tudo aquilo que nos oprime, que nos prende, que nos segura. As máscaras precisam ser removidas. Nós temos que nos expor diante da glória de Deus, nos desnudar de todo eu, para que o Senhor venha trazer os códigos de reino sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, escolha viver no Espírito. Lance fora todo nível de murmuração. Aleluias. Busque a sabedoria do alto. Não se prenda à sabedoria da terrena. Que a palavra do Senhor, de Tiago 3, diz que ela é animal e diabólica e vem por meio de sedução. Mas que você possa buscar a espada do Espírito e separar a sabedoria terrena da sabedoria espiritual, da sabedoria de Deus. Aleluias. Oh, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Que você não venha ter nenhum tipo de ânimo dobre, mas que você possa verdadeiramente estar nessa sabedoria prevalecendo. Aleluias. Se posicione com uma violência profética. Rompa com o velho homem. Rompa com as estruturas. Rompa, em nome do Senhor Jesus, com tudo que tenta lhe aprisionar. Adore com o Senhor. Tire um tempo de adoração intensa. Busque a mentalidade do Senhor. Busque a inteligência do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, rasgue o racionalismo, o véu do racionalismo. Em nome do Senhor Jesus.
Em nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus irá nos fazer chegar ao destino profético. Ele irá nos redirecionar ao destino profético. Aquilo que o Senhor colocou na tua vida vai ser liberado. A direção do Senhor, Ele mesmo vai te dar respaldo, força e direção. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós somos mais do que vencedores, nós somos vitoriosos, nós iremos cantar o hino da vitória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Passe pelo fogo refinador, passe pelo processo da purificação. Não lance fora todo o abatimento, todo o desânimo, toda a frustração. Louve ao Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. 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 Eu quero te dizer que não tem atalho. Você tem que ir até o fim. Você não pode parar no meio do caminho. Você tem que ir adiante. Você tem que avançar. Ainda que doa, ainda que esteja cansado, ainda que esteja pesado, a unção do Senhor, ela quebra o jugo. E o Senhor nos dá um óleo fresco. E nós andamos de glória em glória. Em nome do Senhor Jesus. Vá até o final. Aleluias. Vá até o final. Porque no Monte Sinai haverá o derramamento da glória do Pai. Deus irá se revelar de forma poderosa. Haverá um batismo de unção, de poder. Aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe neste dia e que você possa verdadeiramente entender que nesse ciclo profético, cada dia nós vamos crescendo, amadurecendo e recebendo porções de glória diariamente. Deus tem um maná separado para nós. Diariamente nós temos um encontro marcado com o Senhor e nós entregamos o dia ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, vai operando, Pai, nesta hora, no nome do Senhor Jesus. Vai trazendo a revelação aos teus profetas, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Vai trabalhando em cada mente, em cada coração, Pai. E vai alinhando, Senhor, o teu povo. Que eles possam passar por esse refinamento, por esse tempo tão precioso de cura interior. É de dentro para fora que nós precisamos resplandecer. É de dentro para fora que precisamos ser tocados, transformados, moldados, estabelecidos. É de dentro para fora que o Senhor vai trabalhar em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde, que faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê paz, te dê shalom. Nada quebrado, nada com defeito, nada fora do lugar, mas tudo na ordem de Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou a pastora Viviane e nós ficamos por aqui. Fica na paz.